Aproveitando a minha estadia aqui em São Paulo, vim fazer uma visita a ninguém menos que Marlon. Obrigado pela visita, Cláudio Sena. Obrigado por ter recebido aqui. E vamos fazer um papo reto com o Marlon. Sem alisar, tocar em alguns pontos aqui que são de interesses de motoristas não só de São Paulo. O Marlon é a principal voz legislativa de motoristas por aplicativos no Brasil. E eu começaria vereador, posso chamar de Marlon, né? Preferido. Marlon, fala dessa CPI. Eu queria que você destacasse 3 pontos principais. Perfeito. Que dizem respeito aos motoristas por aplicativos. Que a gente vai tratar na CPI, né? Exatamente. Show de bola. CPI, tem um primeiro vídeo que eu falo sobre a CPI, que eu falo sobre 5 pontos, mas eu vou citar aqui como você pediu 3, citar 3 aqui. Primeiro, essa relação de trabalho entre motorista de aplicativo e os aplicativos. Acho que tem muito a ser explorado nisso, porque na minha opinião a Uber trata entre aspas, tá? Mas diz que é parceiro, mas exige como empregado, tá? Segundo ponto que a gente vai tratar é sobre a segurança dos motoristas de aplicativo, esse é outro ponto. E o terceiro ponto é sobre impostos, né? Agora eu faço parte também da parte municipal, então a prefeitura é uma espécie de empresa que precisa de dinheiro, é como se fosse um grande condomínio, né? E os aplicativos também devem impostos e é uma parte que a gente começa a CPI atacando por isso, né? Algumas pessoas têm me perguntado muito, Cláudio Sena, Marlon, a CPI só está tratando de imposto, não vai tratar da segurança do motorista, não vai tratar dos ganhos do motorista, vai tratar, né? Aqui a gente começa por imposto porque é a parte que mais interessa ao município, né? E uma vez que a gente mostra para o município que, por exemplo, a gente consegue que os aplicativos não estão pagando imposto corretamente, pode aumentar a arrecadação, dinheiro para o município é uma espécie também de benefícios que eu consigo depois para os motoristas de aplicativo. Então, preciso agradar o município também, para que o motorista de aplicativo aqui de São Paulo seja beneficiado com políticas públicas também. Vamos direto em cada ponto que se abordou aí. A relação de trabalho. Existe, na sua visão, Marlon, uma relação de trabalho direta ou indireta da Uber com os motoristas? E como é que a CPI pretende abordar isso? Recentemente, um desembargador comparou os motoristas de aplicativo à neo-escravidão, né? Porque basicamente neo-escravidão, né? Porque neo? Primeiro neo porque é um novo tipo de escravidão, onde o patrão não é uma pessoa, e sim um algoritmo. Então a gente tem um algoritmo que controla as pessoas, que dá tarefas e cobra performance das pessoas. Então, por um lado a gente tem o próprio Uber, a própria 99, ou até o próprio governo federal, dizendo que o motorista de aplicativo é um profissional autônomo. Mas, e aí esses pontos que a gente tem que usar a CPI para deixar evidente, né? Mas que autônomo é esse que, por exemplo, não escolhe o preço do seu próprio serviço? Você já viu o pintor? O pintor é um autônomo, certo? Eu pedi para ele pintar essa parede aqui, ele vai vir aqui e vai dizer cobra R$100 para pintar essa parede. Mas o motorista de aplicativo não tem essa liberdade, né? Não pode dizer, eu quero cobrar R$4 o quilômetro que eu rodo com o meu carro, né? Ele não tem essa liberdade. Então, que autonomia é essa? Esse é só um exemplo, né? Podemos falar de outras coisas aqui também, que são as exigências. A 99 exige muito em questão de aceitação de taxa de cancelamento, a Uber também exige muito sobre taxa de aceitação. Por exemplo, um dos abusos mais nojento que dá na Uber é você não aceitar 3 viagens e ela te deslogar do aplicativo. Por que ela faz isso? Ela faz isso para te atrapalhar, né? Porque se eu sou autônomo, então cada chamado que eu recebo tem que ser uma oportunidade para eu ganhar dinheiro. Se eu, de alguma forma, eu sou penalizado por não aceitar aquele chamado,
Então existe um controle, uma exigência para que eu faça as corridas. Por mais que eu olhe na tela de chamada e conclua que não vale a pena, eu sou obrigado a fazer aquilo porque senão eu sou prejudicado. Então isso não existe autonomia nesse contexto. Então podemos falar outras coisas aqui, por exemplo, falar de promoções ou indicações por novos motoristas. A Uber tem incentivado aí, dando dinheiro, às vezes prêmios de quase R$1.000 se você indicar outro motorista. Eu entendo que uma indicação ou uma promoção é dinheiro de PJ para PF, de pessoa jurídica para pessoa física. Ora, a relação que existe entre pessoa jurídica e pessoa física, se passa esse dinheiro para a pessoa física, é uma relação de CLT, deveria ser, e deveria ter todos os impostos, os encargos, os direitos trabalhistas disso. Mas a CPI pretende, na visão do Marlon, a CPI ela vai trabalhar pelo enquadramento do motorista como CLT? Deixa eu deixar bem claro isso, que eu não concordo, eu não acho que os motoristas não querem ser CLT, eu acho que eles não têm que ser CLT, mas eu quero deixar evidente que as exigências que os aplicativos fazem para com os motoristas são exigências de empregado, de CLT. Marlon, e no aspecto de segurança, esse é um dos pontos cruciais para motoristas. Sim, recentemente até o Uber tirou o destino de muitos motoristas recentemente. Os motoristas ficaram assim, realmente com muito medo de trabalhar, porque na tela de chamada não estava mais mostrando o destino. Assim, deu para ver o quanto que, por essa opção, quanto que o motorista tem medo da segurança. Isso também por diversos motivos, né? Histórico de motoristas agredidos, assaltados, infelizmente até mortos, um caso até muito triste que aconteceu lá em Salvador, na tua terra lá, de vários motoristas numa sequência assim, um caso insano, cruel, enfim, mas que os aplicativos de uma certa forma estão permitindo, né, através da plataforma, que aquilo acontecesse. Então, o que a gente quer deixar evidente é que o motorista precisa ter mais atenção em relação à segurança atenção dos aplicativos. Então, é necessário sim um cadastro de passageiros exigente. A gente protocolou um projeto de lei aqui nessa casa, inclusive, para a PL da selfie de passageiro. Então, é importante que o passageiro seja um passageiro verificado, de alguma forma. A gente entende que um cadastro bem feito, com documentos, é suficiente. Os aplicativos, principalmente a Uber, né, diz que exige o documento para corridas em dinheiro, para cadastros novos, blá blá blá, blá blá blá. Mas os assaltos continuam ocorrendo. Então, prova que existe vulnerabilidade. Inclusive, na reunião que eu tive recentemente com o Ministério do Trabalho, que está querendo fazer uma regulamentação em cima da categoria, eu propus que um dos itens fosse que os aplicativos fossem, existia um termo jurídico que agora não lembro o que mas fossem responsáveis por crimes cometidos contra motoristas de aplicativo. Nada mais justo. Nada mais justo. Contra passageiros também. Sim, claro. Acho que se o motorista comete um crime contra o passageiro, o aplicativo também tem que ser responsabilidade. A gente levou essas duas pautas lá para o Ministério do Trabalho. Mas, Marlon, tem uma das coisas que os motoristas mais pedem, é a foto do passageiro. Sim. Isso esbarra ou não na Lei Geral de Proteção de Dados? Não esbarra na Lei Geral de Proteção de Dados, não. A Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive eu conheço bem, porque eu tenho uma empresa de informática, de computação, de aplicativo, né? O próprio aplicativo lá que eu tenho, o Rebu, mas então teve que adequar ele à LGPD. Mas a pessoa botar uma foto no sistema e essa foto ir para o motorista, isso não infringe a LGPD de forma nenhuma. São só sobre dados sensíveis, o e-mail, o CPF, esse tipo de coisa. Então a foto, vamos deixar isso bem claro, presta atenção. Né? O Marlon hoje ele é legislador, é o principal voz de motorista por aplicativo. Está em São Paulo, mas o que acontece aqui repercute. Eu vou focar nele aqui. Marlon, os aplicativos podem exibir a foto do passageiro. Pode, não existe. Não exibem porque não querem.
Não, porque não querem. E, na verdade, a desculpa deles, né, é preconceito. Eles acham que se mostrar, exemplo, tá? É um exemplo, mostrar que o passageiro é negro, o motorista não vai atender porque o passageiro é negro. Eu acho uma bobagem isso, sendo bem de verdade, eu acho que isso não acontece. O Brasil é um país que existe, aí falando um pouquinho do racismo, claro que não vou dizer que não existe racismo, porque a gente sabe que existe racismo de diversas formas, não só por causa da cor, mas às vezes por causa de sexo ou por causa de outra coisa também. 2 pesos e 2 medidas. A Uber, por exemplo, alega que pode haver preconceito do motorista para com o passageiro. Tá, mas a minha foto como motorista aparece e eu não posso ser também vítima Quem sabe do eu mesmo preconceito? Ele será que idoso, ele é careca. Vamos lá. Será que existe algum índice, ou será que a Uber topa na CPI revelar esse índice de corridas canceladas por passageiros com motoristas negros ou brancos? Né? Será que os passageiros cancelam mais que os motoristas? É um exemplo, tá? Estou dando um exemplo. Será que a Uber divulgaria esse número, uma CPI? Não sei, porque ela que teria que puxar, ela daria esse número porque ela quer, né? Não teria como comprovar que ela estaria dando um número errado. Mas, assim, se ela está pensando tanto em preconceito, será que o preconceito não existe de forma contrária? 2 pesos, 2 medidas, como você falou? Então... A CPI vai mexer no algoritmo da Uber? E, junto com essa pergunta, uma outra. É assim, uma exposição. Uhum. Eu penso que desvendar o algoritmo da Uber seja assim, crucial para se entender a forma como ela trata os motoristas. E daí, quem sabe, vir uma mudança de postura. É isso mesmo? Acho que o algoritmo da Uber, ele prova que existe um controle. E controle é vínculo de empregado. Então ela sempre se esconde por isso. A Uber conseguiu simplesmente digitalizar um chefe, um gerente, né? E tá tudo bem, faz parte da tecnologia. Não sou contra a tecnologia conseguir fazer alguma coisa dessa. Mas ela não pode dizer que não faz e fazer. É simples assim. Tem outros aplicativos, por exemplo, o InDriver, que muitos amam, outros odeiam, mas o InDriver ele parece mais puro nisso, né? Afinal, o mesmo pedido vai para vários motoristas, quem aceita primeiro, quem pega primeiro na listinha, você tem a oportunidade de negociar. Veja que nesse vínculo empregatício, você consegue olhar para o InDriver e dizer, não, no InDriver não existe vínculo empregatício, pode ter problema de segurança, no InDriver a gente sabe que tem bastante, né? Mas em relação a problema de vínculo empregatício ou de controle do algoritmo para com o motorista, a gente sabe que não tem. Veja que para nós motoristas é evidente, é claro isso. Já no caso da Uber ou 99 isso não acontece. Então os algoritmos, vou falar aqui, tá? A gente está gravando uma segunda-feira, amanhã tem CPI, eu vou apresentar um requerimento. Isso, já adiante aí, terça-feira, amanhã é dia 9 de novembro de 2021. Isso, toda terça tem CPI. Então, amanhã, vamos posicionar a turma. Em que pé está a CPI? A CPI acho que vai para o seu 4º encontro presencial, de oitivas, que a gente chama. Vai ter uma galera ainda, vai ter a Secretaria da Fazenda, vai ter uma procuradora, vai ter uma das primeiras pessoas que trabalhou na primeira regulamentação de São Paulo, então pessoa lá do governo Haddad ainda, aqui em São Paulo. Então a pessoa vai ter que fazer a oitiva, vai ter que responder perguntas da comissão. Essa é uma fase que eu costumo dizer que é uma fase de entendimento, né? A CPI é composta por 7 vereadores. 2 entendem mais do assunto, que é eu e o vereador Adilson, e tem outros 5 que não entendem muito sobre o assunto, nunca acompanharam. Então é importante que nessa fase inicial esses outros 5 saibam do que está tratando bem a CPI. No momento que a gente tem as 7 pessoas balizadas, né, com o mesmo conhecimento, aí a investigação consegue avançar. Inclusive a gente tem que trazer dados, né, justamente para confrontar depois os aplicativos. Então eu tenho que saber, por exemplo, de uma procuradora,
né, se ela também considera essa relação de trabalho da Uber ou da 99 com os motoristas uma relação de neoescravidão, uma relação abusiva, né? Com o parecer dela, a gente combate a Uber nos mesmos argumentos. Depois, então vai ter um momento, né, que vai vir a Uber, vai vir 99, vai vir Drive, vai vir todos os aplicativos prestar depoimentos, que eu até imagino que seja o momento mais aguardado pelos motoristas, inclusive por mim, é esse momento dessas oitivas que a gente chama com os aplicativos. Enquanto não chega a isso, a gente está juntando dados para confrontar os dados com os aplicativos. É importante essa parte. Uma pergunta que eu acho que 11 em cada 10 motoristas gostaria de fazer agora. Tarifa. Essa CPI pode impactar alguma coisa positiva ou negativamente em matéria de tarifa, de valor de tarifa? Vai impactar. Ela tem que impactar. Então, vou trabalhar para que ela impacte. Ela tem que impactar. Na minha opinião, tem que, não só em São Paulo, mas como no Brasil inteiro. Então, tem que ter esse impacto. A Uber recentemente anunciou que está saindo da cidade de São Paulo e vai construir a sua sede na vizinha Osasco. Ela está fugindo? Sim, acho que ela está fugindo. A 99 também anunciou essa saída. Tá? Assim, já existe uma vontade da Uber de voltar, até fofocas aí de bastidores e tal, etc. Já tem isso já de uma certa forma exposto, né? A gente tem alguns outros aplicativos que não existiam e agora estão se materializando aqui na cidade de São Paulo também, justamente para ser ok com impostos, com regulamentação, com leis básicas, assim, não estou dizendo leis específicas de motoristas de aplicativo ou de empresas de aplicativo, mas leis básicas de qualquer empresa. Então, tem algumas empresas que estão se adaptando a isso, mas acho que sim, a Uber fez isso como fugir, olha, vamos fazer a CPI, então vou fugir daqui, vou parar de recolher imposto no município. Acho que foi uma reação dela, né, de tentar impactar. Olha, você vai me investigar, então vou parar de recolher imposto na cidade de São Paulo. Mas aí a gente conseguiu botar tanto, digamos, a faca no pescoço dela, que eu acho que ela já está pensando em 2 vezes. Acredito que ela ainda vai voltar para a cidade de São Paulo. Ela perde muito se ela sair daqui. Uma última pergunta, Marcos. Quer ver um exemplo? Eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Sim. Eu acho que existe uma espécie de... Pode existir, vamos colocar assim, pode existir uma espécie de fuga fiscal. Por quê? Porque na pandemia, não só a Uber, como muitas empresas de tecnologia, aprenderam a trabalhar remotamente. Então, quando ela diz que vai para Osasco, ela não está indo para Osasco. Ela está colocando um monte talvez de peãozada lá para trabalhar, talvez do suporte, talvez outra área. Mas a diretora continua trabalhando em São Paulo. O gerente continua trabalhando em São Paulo. O cara de marketing continua trabalhando em São Paulo. Talvez dentro das suas residências. Eu também não quero... Sou defensor do home office, por que não? Né? Mas ela está, na verdade, abusando disso. Né? Todo o time dela vai estar trabalhando provavelmente em casa, na cidade de São Paulo, ou em algum escritório clandestino, que pode acontecer. Né? Tem um escritório dela que ninguém sabe onde fica. Que, inclusive, ela saiu do prédio onde a gente fez o protesto ano passado, que eu botei uns lasers lá no prédio da Uber e tal. Ela saiu de lá até para justamente evitar mais protestos contra ela. Então ela tenta se afastar e tenta a diretoria não ficar num lugar reconhecível. Então, e isso tudo vai ser investigado na CPI. A mudança de CEO, né? Saiu a Cláudia Woods, ficou um tempo e tem uma funcionária de carreira. Certo. Você acha que muda alguma coisa ou virar 8 de cabeça para baixo? Eu acho que foi em março, alguma coisa assim, que eu coloquei num grupo de motoristas que eu tenho um grupo VIP que eu chamo. É um grupo com motoristas que são também administradores de outros grupos meus e tal, então, enfim, é um grupo bem exclusivo. Não é todo mundo que entra, assim, é bem criterioso. E eu acho que foi em março, eu falei assim, meu objetivo é tirar a Cláudia Woods. E os próximos 4 meses eu trabalhei nesse sentido, né? E no final das contas ela pediu para sair, eu acho que ela não aguentou a pressão. A imagem dela já estava ficando bastante exposta, e isso foi de uma certa forma também pressão para um novo CEO.
né? Tanto que depois que ela saiu, ficou 5 meses sem CEO, sem um presidente Brasil. Inclusive, fiquei sabendo que a Uber tentou trazer pessoas de fora e tal, etc. Mas talvez essa pressão que a gente tenha feito aqui em São Paulo, na Claudio Woods, acabou refletindo que algumas pessoas também não queriam. Não, se eu fosse presidente da Uber, eu vou ficar exposto à manifestação na porta com um laser, com o vereador Marlon me chamando para a CPI, eu não quero isso não. Então acharam uma pessoa, na minha opinião, uma pessoa de carreira, de casa, né, que talvez até, cogitando aqui, mas vou te pagar um salário alto aí para tu ir lá na CPI, de repente é isso, né? Mas a Silvia Pena agora, que é a CEO, costumo dizer, tomara que ela tenha um pouco de pena dos motoristas, né? Olhe com carinho, né? Para que justamente faça diferente aí com o que a Claudio Woods fazia, por exemplo. Eu acho que a Claudio Woods não olhava pelo motorista, muito pelo contrário, ela se esquivava bastante de conversar com motoristas. Eu espero que a Silvia Pena, por conhecer, né? Provavelmente eu tenho 6 anos de motorista, ela tem 5 anos de Uber, então quando ela entrou já era motorista, provavelmente já tinha um canal no YouTube, talvez ela tenha entrado ali no início do meu canal no YouTube, mas ela com certeza me conhece, sabe de todo o histórico que a gente pode assim, combater aí em relação a Uber e os motoristas. Então, acho bom ter uma pessoa que tenha um histórico e não alguém que tenha caído de paraquedas ali sem entender muito bem a situação. Eu acho que justamente por ela ter esse histórico, ela tem muito mais responsabilidade. Então, de coração mesmo, eu espero que a Silvia responda positivamente. Se não, também, aí o Silvia vai virar Silvinha. igual a Claudinha. Ou virou Claudinha, Silvinha, Peninha. Então, alguma coisa nesse sentido. E a gente vai ter que bater, não tem jeito. Então a gente vai fazer protesto. Por quê? Por que eu foquei não na Uber e sim na Claudio Woods? Acho que as pessoas, para até entender assim, né? Mas mirou a Cláudia, não está mais mirando a Uber. Porque eu percebia que quando a gente fazia coisas contra a Uber, os funcionários da Uber se blindavam atrás do nome Uber. Então eles não davam tanto atenção e importância para as causas dos motoristas, porque elas se blindavam em cima do nome. Então, no momento que eu pego o presidente da Uber, seja homem, seja mulher, no caso a Claudio Woods, e começo a ir para cima, e fui rotulado por um ex-funcionário da Uber como estratégia de guerrilha que eu utilizei, de uma certa forma sim, foi uma estratégia de guerrilha, eu deixei o nome Uber de lado e ataquei a presidente da Uber. Então, assim, expõe mais a pessoa e eu imagino que a pessoa possa ter reações mais positivas, já que em geral... Você teve sua conta no Instagram bloqueada, né? Tive minha conta bloqueada, teve uns stories que eu falei, chamei a Claudio Woods de Claudinha, né? Claro que tem um propósito em relação a isso, tem um propósito, assim, a gente brinca que é um carinho, né? Claudinha, né? Posso chamar de Claudinho Senna, né? Mas tem um propósito de dar uma atacada, né? Inclusive a Uber tentou cavar notícia dizendo que o Marlon era misógino ou coisa parecida simplesmente por falar Claudinha. E não existe misoginia nenhuma nesse tipo de coisa. Mas ela tentou cavar matéria nesse sentido. E aí, num dos stories que eu fiz falando de Claudinha, cobrando da Claudinha melhoria para o motorista de aplicativo, a Uber se utilizou de uma força que ela tem com empresas de redes sociais para banir a minha conta no Instagram. Ficou banida por 2 semanas. Logicamente a gente moveu o nosso jurídico também aí para reativar a conta. Teve um comentário muito interessante de um motorista, de vários até, nesse mesmo sentido, que na época eu estava distribuindo cestas básicas, né? Então um motorista comentou assim: quando a Uber desbloqueia a conta de Instagram do Marlon, porque a Uber acaba fazendo com que o Marlon não consiga entregar a cesta básica, porque era no meu próprio Instagram que eu fazia essas divulgações, né? Mas sim, então sempre teve retaliações aí da Uber em relação ao que a gente tem feito. Mas eu fico feliz com isso, não fico triste não, né? Quando baniram meu Instagram, eu fico assim, tá me incomodando. Todo esse trabalho que você está fazendo como vereador em São Paulo, mas qual a possibilidade de as ações dessa CPI em São Paulo reverberar a nível federal?
e alcançar não aquilo que seja a legislação de São Paulo, mas de repente, em função do que se decidir nessa CPI, possa mudar o cenário para o motorista no Brasil? Esse é o meu objetivo. Se eu não atingir esse objetivo, eu falhei no meu objetivo. Então, o meu objetivo é que a CPI traga informações, traga evidências, mostre quantos motoristas são literalmente abusados. É um termo chato, mas são abusados pelos aplicativos. E meu objetivo é que isso fique evidente, que no final das contas a gente se crie uma regulamentação modelo, né, que sirva para todo o Brasil. Eu acredito que hoje muitos vereadores de muitas cidades têm me procurado para levar um pouco do nosso trabalho aqui para outros lugares. Eu acredito que quando a gente tem um modelo de regulamentação completo, e a gente só vai ter isso também com os dados da CPI, e aí a gente vai estar podendo distribuir no município todo. Logicamente, eu já percebo que existe intervenções que têm que ser feitas a níveis estaduais ou a nível federal, são outras esferas. Acho que a CPI ela vai conseguir trabalhar muita coisa a nível municipal. Ainda em nível federal, talvez fique um pouco mais difícil, porque é uma outra esfera, mas acredito que as cidades poderão replicar o que São Paulo vai fazer. Marlon, muitíssimo obrigado pelo Obrigado pela tempo visita. aqui. Tá? Eu torço pelo seu sucesso. Opa, obrigado. Tá? E eu acredito que o resultado do seu trabalho, encaminhando essa CPI e outras iniciativas, vão trazer mudanças. Talvez você não resolva, eu não acredito que você vai resolver os problemas dos motoristas, mas vai dar uma incomodada. Não, mas a gente vai dar um bom encaminhamento. Tem que resolver muita coisa. Eu quero resolver. Vamos lá. E você aproveita, deixa nos comentários a sua opinião, o que é que você acha, né? Se for uma crítica, que seja construtiva. Se for um elogio, que também seja muito bem embasado, tá bom? A gente fica por aqui. Forte abraço e até o próximo encontro. E parabéns pelo trabalho.